Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar orando um pouco para dar início a uma live aqui especial, né? Na verdade, todas essas lives que tem a ver com a palavra de Deus, né, são especiais porque Deus é especial. Amém. Vamos estar orando em nome de Jesus. Se você quiser se conectar e me acompanhar na oração, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora da tarde, primeiramente te dou honra, te dou glória, meu Deus, te louvo, porque grande e maravilhosa, Senhor, são as tuas obras, Senhor. Obrigado, Senhor meu Deus, pela tua fidelidade, meu Deus, porque a cada dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, meu Deus, o Senhor nos permite viver, respirar, usufruir, desfrutar, meu Deus, aleluia. Respirar a tua misericórdia, respirar do teu amor, respirar da tua fidelidade, respirar da tua graça, respirar, meu Deus, aleluia, meu Deus, da tua compaixão com cada um de nós, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo nesta hora. Que eu venha, Senhor, desaparecer. Que o Senhor Jesus apareça através da palavra. Que eu venha, Senhor, diminuir. Que o Senhor venha crescer, meu Deus, em nome de Cristo. É necessário, como disse o Senhor João Batista, Senhor, aleluia, que ele cresça e que, Senhor, que eu diminua. Diante da tua presença, declaro que tu és Deus, meu Senhor, meu dono, Pai. Em nome de Cristo, Jesus, abençoa a cada homem e mulher, a tua igreja, Senhor, que de alguma forma escutará, ouvirá, Senhor, esta mensagem, meu Deus amado, em nome de Cristo, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, te apresento esta palavra, Senhor, que de alguma forma possa retumbar, possa ecoar, Senhor, possa, meu Deus, bradar como um chofar, Senhor, ressoando aos ouvidos da tua igreja nesta hora, para esta geração, em nome de Cristo Jesus. Pai, purifica-me com o teu sangue, meu Deus. Clamo o teu sangue pela tua igreja. Clamo pela tua misericórdia, meu Deus amado. Que não seja feita a vontade minha, mas a vontade daquele que é e que era e que há de vir. Que seja feita a vontade do Deus Todo-Poderoso. A tua vontade, meu Deus, que diz a tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Cristo Jesus, assim eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém. Boa tarde a todos, boa noite, né, para outros, em nome de Jesus, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, amém. Quem nos fala mais uma vez nesta hora é seu irmão, seu amigo, né, César Augusto Machado, né, em nome de Jesus. Eu gosto, não por vaidade, mas eu gosto de me apresentar, né, e dizer, né, anunciar aquilo para o qual eu fui chamado, né. Por isso que eu sempre falo assim, me apresento como missionário, como profeta, né? Porque é isso que eu sou, é isso que Deus me fez, é isso que Deus me tornou, é isso, ou para isso foi que Deus me chamou, para fazer a sua boa vontade. Amém? Amém, irmãos? Então, é isso aí. Então, vamos lá, vamos a compartilhar a palavra, né? Estou aqui em Mateus, né? Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, é um capítulo comprido, né, de 40, não estou vendo bem, 46 versículos. Meus olhos, preciso de óculos, espero fazer um exame nesses dias, mas glória a Deus, né? Deus seja louvado. Mas eu não vou ler os 46 versículos, eu vou ler alguns versículos baseados numa parábola aqui que Jesus falou para nós, para os seus discípulos. Amém? Vamos ler a partir do versículo. Meu Deus, não estou vendo nada, estou enxergando bem. Glória a Deus. Bem, amém. Versículo 36. Amém? Vamos ler essa palavra. Desculpem que realmente, meu Deus, nunca falhou minha vista, mas está falhando.
Pois João veio a vós no caminho da justiça e não creste nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, né, nem depois, né, vos arrependeste para crerdes nele, né, na pregação de João. O versículo seguinte. Ouvi outra parábola. Havia um certo chefe de família que plantou uma vinha, né, cercou-a, cavou nela um lagar, edificou uma torre e a deixou com os lavradores, e foi para uma terra distante. E estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servos, seus lavradores, para que eles pudessem receber os seus frutos. E os lavradores tomaram os servos, bateram em um, e mataram outro, e a outro apedrejaram. Ele enviou ainda outros servos, né, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe do mesmo modo. Mas, versículo 37, por último enviou-lhes o seu filho, dizendo, eles respeitarão ao meu filho. Amém? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Né? Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Jesus perguntando-lhe para os discípulos. Aí os discípulos responderam, dizem-lhes eles, ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará a sua vinha com outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Jesus disse para eles, nunca lestes na Escritura a pedra que os edificadores rejeitaram, né? Essa se tornou a cabeça da esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos, né? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram para se tornou a cabeça da esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Então Jesus está falando por parábolas, como ele gostava de pregar, de ensinar, né? Mas para os discípulos, ele lhe desvendava os mistérios das parábolas, ele lhes revelava, ele lhes ensinava o que eles realmente estavam falando, o que a parábola realmente estava querendo dizer, né? Mas a nós que temos hoje, graças a Deus, graças a Jesus, aleluia, o Espírito Santo que habita em nós, que mora em nós, que tem o controle do nosso destino, da nossa vida, amém? É o Espírito Santo e é Ele que está tomando o controle. E eu peço a Ele, em nome de Jesus, que Ele tome o controle desta palavra, amém? Desta hora, e que Ele venha a ser glorificado, amém? Que o Espírito Santo venha glorificar a Jesus, que o Espírito venha glorificar a Jesus, venha tomar daquilo que é de Deus para edificar a igreja, para edificar a minha vida, para edificar a tua vida, no nome de Jesus. Então, Jesus falou aquela parábola, né, do homem que plantou aquela maravilhosa vinha, porque pelas características parece que Jesus ele relata que era uma maravilhosa vinha. O homem cavou uma vinha, né, e disse que é semelhante ao reino de Deus, né? Então, gente, aí trazendo toda essa palavra como um resumo todo aqui compactado, trazendo para hoje, para o nosso contexto de hoje, para o contexto da igreja evangélica de hoje, para o contexto dos cristãos ou do cristianismo de hoje, né?
Irmãos, a palavra de Deus hoje tem que ser pregada para que nós venhamos nos identificar com aquilo que Jesus está pregando, com aquilo que Jesus está nos ensinando, irmãos. Jesus falou essa palavra há mais de 2000 anos atrás, sabe? Mas esta palavra é espiritual, essa palavra é eterna, amém? Tudo aquilo que vem, que sai da boca de Deus, é palavra de Deus, é uma palavra eterna, são princípios eternos, são princípios inabaláveis, são ensinos que o Espírito Santo continua a nos revelar e nos ensinar mistérios, aleluia, e mensagem para nós, para a igreja de hoje, para que nós venhamos, aleluia, hoje entender o nosso papel, entender o papel do Espírito Santo, entender o papel de Jesus, entender realmente qual é o meu, qual é o teu papel e entender o porquê da palavra de Deus, né? O porquê da palavra de Deus. Irmãos, eu acredito que sem a palavra de Deus não existiria a igreja. Da mesma forma como se não há a palavra de Deus, não existiria a igreja. Se não existiria o Espírito Santo, para que uma palavra, uma letra? Para quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos guia. Sabe? A palavra de Deus, esta Bíblia aqui, por si só, ela não fala. Ela não vai se revelar para mim. Esse é um engano, né? A palavra de Deus é ensinada pelo próprio Espírito Santo, porque a palavra de Deus disse que Ele, o Espírito da verdade, é Ele quem vai nos ensinar, é Ele quem vai nos guiar a toda a verdade e a toda a justiça. Tanto assim que o apóstolo Paulo fala que, falando da armadura de Deus, disse que é a espada do Espírito. A espada do Espírito Santo, ou seja, não é a espada minha, não é a espada de fulano, do pastor ciclano, é a espada do Espírito. Então, a espada, a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Então, o Espírito Santo é quem sabe, ele sabe realmente usar e utilizar essa palavra. O Espírito Santo é quem sabe manobrar a espada, ele quem sabe usá-la e ele quem quer ensinar, ele quem quer nos ensinar a usar essa espada de verdade de forma correta, para que nós venhamos adquirir destreza, poder, autoridade para usá-la. Irmão, sem o Espírito Santo não existe evangelho. Sem o Espírito Santo não existe, não tem sentido uma letra escrita num livro. Seria um livro qualquer, mas o Espírito Santo é Ele, é Deus, é o Espírito de Deus. Foi para isso que Ele foi enviado, para nos ensinar, para tomar dessa palavra, para tomar da verdade e nos ensinar a nós, nos revelar o coração do Pai, nos revelar o coração de Jesus e nos revelar o fruto dele, aleluia, o fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmão, vemos hoje assim, né, eu me identificando-me como igreja hoje, eu, César Augusto Machado Figueira, com essa parábola do semeador, né, daquele que plantou a vinha, né? Disse que havia um chefe de família, né, que eu acredito que se refere muito a Deus, se refere muito ao Pai, o dono da igreja, o Senhor da igreja, o Pai do Senhor Jesus, né? Ele plantou uma vinha, ele plantou um povo, ele plantou a sua igreja, ele plantou uma nação santa, ele plantou, aleluia, um povo adquirido por Deus para ele. Ele separou um povo, Deus separou um povo, aleluia. Deus separou a sua igreja, Deus separou a mim, Deus separou você para ser dele. Mas existe algo, irmãos, que se chama indiferença. Para mim, um dos piores dos pecados é a indiferença com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Porque sabe quando Deus está falando e você se torna indiferente, quando Jesus está falando, quando o Espírito Santo está falando e nós nos tornamos indiferentes, ou seja, sabemos que muito bem que Deus está falando, sabemos muito bem que o Espírito Santo está ministrando, está falando, está revelando a verdade, está consolando, está exortando, está disciplinando, corrigindo com a palavra a igreja. E muitas vezes a igreja fica indiferente, como se Deus está falando por aqui e eu estou olhando para lá, estou nem aí, não me importo. E é assim que está a igreja hoje, né? Interessante é que, falando dos servos, né, quando chegou o tempo, disse que e estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou
os seus servos aos lavradores, para que eles pudessem receber os seus frutos. Os lavradores, irmãos, os lavradores somos nós, né? Ou somos líderes que estão encarregados, que foram, entre aspas, vou dizer assim, entre aspas, que foram colocados por Deus, né? Aqueles que têm um chamado genuíno para quê? Para lavrar, para cuidar a vinha, para lavrar a igreja, para cuidar da vinha do Senhor. Nós simplesmente, irmãos, somos lavradores. Mas acontece alguma coisa, os lavradores se esqueceram do papel deles. Os lavradores se esqueceram do Senhor deles. Os lavradores se esqueceram da autoridade do seu Senhor. Os lavradores se esqueceram quando começaram a ver a majestade, o crescimento, o frutificar da vinha que não era deles. Eles eram simplesmente lavradores, né, colocados pelo Senhor da vinha. Eles somente iriam trabalhar, assim como nós, líderes, pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas. Nós somente estamos colocados na igreja como lavradores, como obreiros postos e colocados por Deus para lavrar, para trabalhar, para edificar a vinha do Senhor, a igreja de Cristo. Não é para nós nos apropriar daquilo que não é nosso, que é do Senhor, do dono da vinha. E é isso que acontece. Você presta atenção aqui, ó. E chegou o tempo, né? Estamos falando que Jesus está voltando, né? Diz aqui, ouvi outra vez, havia um certo chefe de família que plantou uma vinha, né? Deus plantou uma vinha, plantou a igreja, cercou, né? Cavou nela num lagar, edificou-a numa torre, né? E a deixou com uns lavradores. E foi para uma terra distante, né? Pois até o Jesus, porque Jesus está voltando, ele foi a preparar um lugar para nós. Ele foi a preparar um lugar para mim, para você, para a igreja. Mas ele está voltando, ele não foi para ficar. Jesus não foi para ficar. Jesus é o primeiro que quiser estar aqui já, virando todas as mesas de novo e falando: minha casa não será chamada não será casa de ladrão. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E vocês têm convertido a minha casa. Posso trazer o contexto da vinha. Você tem convertido a minha vinha em um covil de ladrões e salteadores. Porque os lavradores que foram colocados pelo dono da vinha, hoje em dia não são mais lavradores. Perante a palavra de Deus, eles são chamados hoje de ladrões. Porque Jesus fala assim, ladrões e salteadores. Eles roubaram, queriam apoderar da vinha que não era deles, que eles não plantaram, né? Sabe como é que é, gente? É muito triste toda essa situação hoje em dia. Eu estou trazendo essa palavra para falar dentro do contexto da Bíblia, dentro do contexto da realidade da palavra que o próprio Senhor Jesus falou, né? Edificou uma torre e a deixou com os lavradores, né? E foi para uma terra distante, mas ele vai voltar, amém? E estando próximo o tempo dos frutos, né? Porque todo tem um tempo, o fruto, né? Uma semente, para dar fruto tem um tempo, né? Todo tem seu tempo aqui na terra. Ele enviou os seus servos, aos lavradores. Interessante que isso aqui, ele enviou aos seus servos, aos lavradores. Interessante que ele não fala aos seus lavradores. Presta muita atenção quando você lê a palavra de Deus, né? Diz aqui, e estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servos aos lavradores. Ele não fala aos seus lavradores. Ele fala aos lavradores que estão lá. Mas aqueles a quem ele escolheu para enviar, ele chama de servos. Os seus servos, aqueles que lhe obedecem. Aqueles que vão cumprir o seu papel, aqueles que vão dispostos a obedecer o seu Senhor, aqueles que vão dispostos até para serem mortos, assassinados, apedrejados, maltratados, ultrajados, e que é isso que eles fizeram, os lavradores fizeram isso. Hoje em dia, no contexto de hoje em dia da igreja evangélica, é isso que está acontecendo. Os lavradores estão maltratando e matando, apedrejando aos servos de Deus que foram enviados
por Deus. Só que os lavradores não conhecem os servos, né? Eles somente precisam saber que os servos foram enviados pelo Senhor, o dono da vinha. É isso que importa. Só que os lavradores não se importam se são servos, não se importam se foi o dono, se foi o Senhor, se foi Deus que enviou, não se importam. Hoje em dia, os lavradores da igreja não se importa se foi Deus que me enviou, não se importa se eu sou servo de Deus, não se importa se eu vou falar do nome de Deus, não se importa, eles querem matar porque eles se acham o dono da vinha, eles se acham os donos da igreja, eles se acham o dono de tudo aquilo que é de Deus. E por aí estão barganhando, né? Passaram de ser servos a lavradores, passaram de ser lavradores a mercenários, a ladrões, né? Covil de salteadores, covil de ladrões. Infelizmente, se esqueceram que Jesus edificou a vinha, que Jesus plantou a sua igreja para que seja uma casa de oração para todas as nações. Uma casa. Está entendendo como é que a palavra casa fala de família? Jesus não falou que para que minha igreja seja um templo, uma sinagoga de oração para todas as nações. Ele falou uma casa de oração. Porque Jesus pensa em família como um pai. Casa de oração. Oração fala de intimidade, de comunhão, de devoção, de vida com Deus. Então são essas coisas que estão aí e muitas vezes nós, como não queremos ver, porque queremos somente roubar, matar e destruir o que é de Deus. Os lavradores estão tomando o papel do diabo, porque eles se apoderaram da vinha, achando que é dela, né? Eles simplesmente são trabalhadores, lavradores, obreiros. Mas os obreiros da igreja, os obreiros da vinha hoje, se acham os donos da igreja, se acham os donos da vinha, se acham os donos da casa de oração. É isso, gente, que está acontecendo. E quando Deus envia o seu servo, como diz aqui, né? E estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servos aos lavradores, para que eles pudessem receber os seus frutos. Quem é que vai receber os frutos? Os servos. Mas qual é o fruto que eles recebem? Maltrato, perseguição, morte, apedrejamento. Esses foram os frutos que os servos de Deus recebem. E estão recebendo por muitos lugares do mundo. Não é somente aqui no Brasil. Né? Mas onde tenham lavradores, onde tenham obreiros trabalhando na vinha de Deus, ali Deus está trazendo e levando e enviando seus servos para levar a palavra, para falar no nome do seu Senhor, para falar aquela palavra, aleluia, e buscar os frutos que o Senhor está esperando que os lavradores deem. Porque o Senhor da vinha está esperando que os lavradores, que os obreiros deem frutos. Então é para isso que Deus envia os seus servos. É para isso que Deus envia, aleluia, os seus servos aos lavradores. O interessante, eu gosto de repetir essas coisas que me chamam a minha atenção, porque diz aqui assim, né? Estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servos, né, aos lavradores. A Bíblia não está falando aqui, enviou os seus servos aos seus lavradores. Não, ele fala os seus servos aos lavradores, aos obreiros que ele deixou lá na vinha, na sua vinha, lá na igreja dele, na casa de oração. Amém? Boa tarde, pastora Josenilda Melo, pastora Jo. Deus te abençoe, minha irmã, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, vemos aqui como é que é, né? Eu estou aqui juntando as coisas, como Jesus falou assim, quando Jesus chegou aqui naquele dia e começou a virar as mesas, começou a virar e açoitar todo mundo lá, né, no templo, e ele ficou muito irritado, né? E falou assim, a minha casa. Jesus não falou o meu templo, a minha sinagoga com aquela religiosidade, ele falou a minha casa
será chamada casa de oração para todas as nações. Né? Uma casa, uma família de intimidade, uma família de comunhão, aleluia, que possa inspirar, que possa influenciar a todas as nações. Amém? Mas ele disse assim: mas vocês, os lavradores, mas vocês, os obreiros, mas vocês, os fariseus, vocês a têm convertido num covil de ladrões e de salteadores, um bando de mercenários. Infelizmente, mercenários, irmãos, são aqueles que são pagos, que recebem dinheiro, recebem uma oferta, mas não tem um compromisso de verdade com Deus, nem com a igreja, nem com a palavra. Eles somente querem fazer o seu papel como se for um trabalho secular. E a igreja não é secular, o trabalho não é secular, a obra do Senhor não é secular, aleluia. A obra do Espírito Santo não é secular. Só que os lavradores, os obreiros, eles se esqueceram do seu Senhor, se esqueceram do dono da vinha, se esqueceram de Jesus, se esqueceram de quem é o dono dos servos, quem é o Senhor dos servos, porque ele fala, ele enviou os seus servos. Só que hoje Deus continua, irmãos, né, pastora Show? Deus continua fazendo a mesma coisa hoje. Deus continua enviando os seus servos do norte, do sul, do leste, do oeste, dos 5 continentes, né? Deus continua enviando os seus servos aos lavradores, porque Deus quer ver frutos. É isso que Deus quer. Porque nos frutos é que o lavrador vai ser conhecido, né? Porque muito se foca na obra. Ai, fazer a obra, fazer, mas se esquecem do Senhor, se esquecem de ser guiados pelo Espírito do Senhor, se esquecem de que o Senhor vai enviar os seus servos para trazer palavras, para provar e ver realmente quais são os frutos, né? Olha aqui, e estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servos aos lavradores, para que eles pudessem receber os seus frutos, né? Os servos, eles foram enviados para receber os frutos do Senhor, do seu Senhor. Aqui. E os lavradores tomaram os servos, bateram em um, mataram outro e a outro apedrejaram. E ele enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram deles a mesma coisa, do mesmo modo. Gente, a história se repete. A história se repete. A palavra de Deus é somente um fundamento eterno para nos ensinar que isso vai acontecer. Que isso não simplesmente aconteceu no tempo de Jesus. Isso vai acontecer antes que Jesus volte, antes de que o dono da vinha venha a buscar os frutos, a buscar a sua igreja, a buscar e a tomar posse da sua vinha de verdade. Né? Os lavradores, os obreiros da vinha estão fazendo isso. Quem deveria cuidar, quem deveria abrir as portas da vinha para o servo do Senhor, quem deveria entregar os frutos para o servo do Senhor, né? Quem deveria demonstrar, né? E dar um bom exemplo, um bom relatório para que os servos digam, os lavradores estão fazendo a obra certa, estão fazendo a obra correta. Mas como não estão fazendo a obra correta, porque eu fico imaginando, pensa aqui comigo, aprofunde um pouco mais a palavra de Deus. Por que vocês acham que eles mataram os servos? Por que vocês acham que eles se apedrejaram? Somente porque eles chegaram, me deem os frutos do meu Senhor. Me deem os frutos. Não, quizás não. Eu vou dizer assim, porque eles chegaram, porque quando um servo chega falando, né, no nome do seu Senhor, ele vai com autoridade. Eu sou um servo, escravo do Senhor. Se eu estou falando aqui no nome do meu Senhor, no nome de Jesus, é porque eu tenho autoridade, porque Ele me deu autoridade para mim falar no seu nome. Eu somente posso falar no nome do meu Senhor quando Ele me dá autoridade, quando Ele me capacita e me dá essa chance e me manda e me envia. Por isso que nós cristãos falamos de chamados, né? Eleitos e chamados. Não é somente ser chamado, é ser eleito. E ser escolhido para isso. Então eles foram servos escolhidos pelo Senhor, foram enviados para falar com autoridade, com a mesma autoridade do seu Senhor,
Mas eles aborreceram, mataram, apedrejaram, assassinaram, bateram, né? Agrediram. Não se importaram com a autoridade do Senhor, que é o dono da vinha. Não se importaram com a autoridade que os servos levaram, porque cada servo, os servos que foram enviados pelo Senhor, eles foram com autoridade, porque eles foram representando o Senhor, o dono da vinha. Mas os lavradores, os obreiros, não se importaram com a autoridade de Deus na vida dos servos. Assim como hoje em dia, os lavradores, os obreiros não se importam com a autoridade que nós falamos. Não se importa com o Senhor que está nos representando e a quem nós representamos. Aquele que nos chamou, nos escolheu para falar no seu nome. Né? E hoje é a mesma história com os fariseus, os religiosos, os orgulhosos religiosos. Não aceitam a palavra, não querem reconhecer a autoridade, porque para eles são eles quem tem. Eles são os lavradores, né? Eles são os lavradores. Tem que vir o próprio dono para falar comigo. É muito orgulho, muita soberba. Mas isso vai acontecer, vamos lá. Mas por último enviou-lhes o seu filho, dizendo, eles respeitarão ao meu filho. Né? Naquele tempo Deus enviou Jesus, o seu filho, né? E o povo de Deus naquele tempo de Jesus, no contexto da história de Jesus, o Pai enviou Jesus, mas o povo de Israel, o povo de Deus, não aceitou, não reconheceu a Jesus como Deus, nem como Senhor, nem como Messias, nem como Cristo, nem como Salvador. Eles não reconheceram. Mas também não era esse o papel de Jesus, chegar e fazer propaganda dele. Eu sou Jesus, sou o Messias, me adorem, se prostrem. Não. Jesus chegou como um cordeiro manso e humilde de coração, mas com a autoridade dada pelo próprio Pai também. Assim como diz aqui na parábola, mas por último enviou-lhes o seu filho, dizendo, ele respeitará ao meu filho. Ele vai honrar, ele vai honrar o meu filho. Ele vai dar, retribuir as honras que ele merece, porque quem vê o filho, vê o Pai. É o filho, é o herdeiro. Porém não, os lavradores, os obreiros, olha o que fizeram. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Em qual cabeça cabe isso? Que os lavradores, que os obreiros vão se apoderar da herança do Senhor. A herança do Senhor, sabe quem é, irmão? Nós somos a herança do Senhor, a igreja, aleluia. É você, nós, que somos a herança do Senhor. Nós somos a herança do dono da vinha. É a igreja que é a herança do Senhor. Então nós somos a herança de Cristo. Somos a herança de Jesus. Aleluia, somos o legado de Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Por quê, irmão? Porque eu digo isso? Porque diz a palavra de Deus que nós fomos comprados por Ele e para Ele pelo seu sangue. Aleluia. Ele nos comprou para Deus. Está entendendo? O Filho nos comprou com o seu sangue para Deus. Então nós pertencemos a Deus, ao dono da vinha, ao Pai. Nós pertencemos, aleluia, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Nós pertencemos a Deus, ao Pai. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós sim somos a herança do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Nós somos uma nação santa, um povo adquirido por Deus e para Deus. Nós fomos comprados por preço, por um alto preço. Nós fomos comprados para Deus. Porém os lavradores, os obreiros de aquele tempo e de hoje em dia também se esqueceram quem é o Senhor, quem é o dono da vinha, quem é o dono e pai do filho, que hoje em dia é Jesus. Como ele vai hoje querer se apoderar da herança do Senhor. Os lavradores, os pecadores, os lavradores, homens sem vergonha, me desculpem a palavra que eu vou falar, palavras fortes. Me desculpe mesmo como homem, mas eu preciso falar essas palavras porque é isso que dá a entender, né? E irmãos, para aqueles que são assim sensíveis, humanamente peço desculpa. Porque muitos pensam, é que não bata na noiva. Não estou batendo na noiva. Estou falando a reta justiça de Deus. O que Jesus falou.
Só que aquele que tem um rabo de palha não gosta de ser ofendido, não gosta de ser confrontado com a palavra de Deus, porque sempre tem algo escondido. E é isso que ele está precisando da igreja de hoje. Que Deus envie os seus servos, seus filhos, seus profetas para confrontar a vergonha dos lavradores, o mau caráter, os frutos ruins que estão dando, que estão gerando. E ao mesmo tempo estão querendo se apoderar da vinha. Eles acham que são os donos da igreja, acham que são os donos da noiva. E que somente a noiva tem que fazer do jeito deles, porque eles se acham os donos. Irmãos, líderes, lavradores, vocês são lavradores, simplesmente. Vocês não são nada. O dono é Deus, o dono é Jesus. Mas glória a Deus que hoje em dia Deus nos enviou, aleluia, o Espírito Santo da promessa. E nos faz entender e me faz entender isso. Né? Me faz entender isso, que pela graça, aleluia, eu sou salvo e eu sou justificado pela fé, não pelo que diga fulano, cicrano. Eu falei faz muitos anos, eu falei para um amigo meu que é pastor, o jovem ainda, eu falei para ele assim, irmão, amigo meu, Tiago, o nome dele é Tiago, vou citar o nome dele mesmo, Tiago, vai chegar um tempo, e está chegando esse tempo, meus irmãos, que a igreja, que as pessoas vão parar. Desculpe. Vai chegar um tempo que as pessoas vão parar de ir para os templos religiosos. Escutem muito bem. Vão parar de ir para os templos religiosos porque não querem se encontrar com tanta religiosidade, não querem se encontrar mais com os falsos lavradores, não querem se encontrar mais com os mercenários, não querem se encontrar mais com os ladrões, não querem ver mais, né, os falsos lavradores roubando, aleluia, a vinha do Senhor. Então vai chegar o tempo que essas pessoas vão querer se congregar nas casas, como começou a igreja, como começou quando fomos chamados de cristãos, quando o Espírito Santo se derramou sobre a terra em Atos capítulo 2, quando o Espírito se derramou, aleluia, a igreja se reunia nas casas, aleluia. Irmãos, está chegando esse tempo, porque muita gente, irmãos, né? Não é, eu estou seguro, irmão, eu tenho certeza daquilo que estou falando. E não estou incentivando a ninguém a rebelião, senão que estou falando uma realidade que está acontecendo hoje em dia. Porque, irmãos, estamos cansados de ver. Hoje em dia as pessoas querem ofender ao servo do Senhor, que o Senhor envia, e chama muitas vezes até de desegrejados. Por quê? Porque não vou no teu templo, porque não sou da tua denominação. Eu dou glória a Deus, eu dou graças a Deus que eu pertenço a uma igreja. A igreja que me enviou. Eu sou fiel a essa igreja mesmo. Literalmente sou fiel à minha igreja local que está na Venezuela. Sou fiel à minha igreja, à minha pastora, à minha mãe espiritual, à minha mentora, a mulher que pagou um preço por mim, por César Augusto Machado. Eu estou aqui no Brasil liderando o Ministério Glória, né? Ministério missionário, ministério profético, liberado por Deus para pregar a palavra, focado no reino, focado em alertar, em levar palavras para incendiar a noiva, para despertar a igreja, né, para levar palavras que o Espírito Santo venha, aleluia, tocar o coração da igreja, mesmo que a igreja não queira aceitar, não goste ou goste, irmão. Os servos do Senhor são enviados no nome do Senhor para levar, aleluia, a mensagem do Senhor para os lavradores. Os lavradores têm que aceitar a mensagem, precisam aceitar, como disse o apóstolo Paulo, se é que de fato tem o Espírito Santo. Então os lavradores hoje em dia, como naquele tempo, eles se acham os donos. Já estavam roubando no seu coração a vinha do Senhor. Mas que disse aqui Jesus: e agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. A quem? Ao filho, né? Assim como os filhos de Deus, hoje somos chamados de filho, graças a Deus, pela misericórdia e graça, nós somos filhos. Romanos 8,14 fala assim, que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são esses os filhos de Deus. Então,
Aleluia. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, também os lavradores, eles matam. Eles matam e lançam fora da vinha, fora das igrejas. Porque não suporta, como disse o apóstolo Paulo, como disse o Espírito Santo através de Paulo, como disse o Espírito de Cristo Jesus através de Paulo, porque não suporta essa doutrina e rangem os dentes até hoje, né? E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Jesus faz essa pergunta. Jesus faz essa pergunta para você, né? Quando vier, pois, o Senhor da vinha, o dono da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Você acha que já tem ganhado o céu, lavradores? Obreiros, reprovados, mercenários, ladrões, que têm convertido a igreja, têm convertido a vinha do Senhor em um covil de ladrões e salteadores. O que vocês acham que o Senhor, o dono da vinha, o dono da igreja vai fazer com vocês quando ele vier? O que ele vai fazer? Eu vou te responder com a palavra de Deus. Com a palavra que os próprios discípulos de Jesus responderam. Dizem-lhes eles, ele destruirá, olha aqui, destruirá miseravelmente aqueles homens perversos. Agora a Bíblia fala de homens perversos. Já não são lavradores, já são homens perversos. O título de lavradores acabou. O título de lavradores vai acabar. O título de ministros, de obreiros, de lavradores vai acabar quando venha o dono da vinha e ele venha destruir miseravelmente aqueles homens perversos. Aqui está uma classificação específica. São homens perversos e deixará, aleluia, sua vinha com outros lavradores. Aleluia. Que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Porque é isso que ele queria, os frutos. Então tem uma geração que Deus está levantando. O próprio Deus, o próprio dono da vinha, o próprio Senhor e dono da igreja, ele está levantando, ele já tem levantado, ele já separou e ele vai manifestar, ele vai colocar, ele vai tirar os homens perversos da sua vinha, ele vai tirar, irmão, quando disse que ele vai tirar, ele vai cortar, muitos vão desaparecer da face da terra, porque o próprio Deus já determinou, porque ele vai colocar outros lavradores no lugar deles, aleluia, que a seu tempo entreguem os frutos, ao seu tempo entreguem os seus frutos. Eles não vão roubar os frutos do Senhor, eles não vão roubar a Deus, eles não vão ser homens perversos, vão ser homens guiados pelo Espírito Santo de Deus. Olha aqui, né? Disse-lhe ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos que antigamente se chamavam de lavradores, de obreiros, de ministros que cuidavam a vinha, né? Ele vai destruir miseravelmente esses homens perversos e deixará sua vinha, aí fala, e deixará sua vinha, a sua igreja, aleluia, com outros lavradores, com outros obreiros, com outros ministros, com outros líderes, com outros filhos de Deus, aleluia, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. São uma geração que vem atempada, uma geração que vem alinhada com o tempo de Deus para gerar fruto e para devolver os frutos para Deus, porque é isso que Deus quer. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelo fruto, aleluia, pelo fruto vos conhecereis. Então Jesus disse para eles, escuta muito bem, em nome de Jesus. Eu sei que algumas pessoas têm chegado aí na live, eles escutam aí, se saem de novo aí, não querem escutar, porque é uma palavra forte. Ninguém quer escutar a palavra forte. As pessoas só querem escutar, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer um milagre na tua vida, Deus vai te abrir porta, Deus vai te fazer um milagre, Deus vai derramar uma unção dupla na tua vida, e papapá, você vai conquistar as nações. É isso que as pessoas querem escutar. Mas hoje o Espírito Santo está falando com a igreja, com os obreiros reprovados, com esses homens perversos. Porque esses homens perversos existem, estão dentro da vinha, querendo roubar e roubando a vinha do Senhor. Miseravelmente, diz a palavra, que ele destruirá a esses homens perversos e ele vai colocar outras pessoas, outros lavradores, outros servos, outros obreiros que a seu tempo lhe entreguem os frutos. E nunca leste, Jesus falando agora, nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça da esquina ou do ângulo.
Isso é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aleluia. Então, irmãos, eu vou falar assim. Muitas vezes, aqueles que estão edificando e são rejeitados para os lavradores ou para os homens perversos que estão dentro das vinhas, dentro das igrejas, né? São uma pedra de tropeço. São uma pedra de tropeço. São insuportáveis. Insuportáveis. Né? Porque uma pedra de tropeço dói, fere, te faz cair, te faz tropeçar, né? Te ofende, te machuca, porque é uma pedra de tropeço. E a pedra de tropeço, as pessoas que são enviadas como pedra de tropeço, que Deus levanta, aleluia, são aqueles que edificam a igreja. São aqueles que edificam a igreja, mas são esses que são rejeitados, perseguidos, apedrejados, assassinados, maltratados. São essas pessoas que são rejeitadas, mas essas pessoas são as cabeças literalmente colocadas por Deus e enviadas por Deus. São essas que são autoridades, são pessoas que são autoridade mesmo, pessoas que caminham com Deus, que não buscam agradar aos homens, mas que buscam agradar ao seu Senhor, ao dono da vinha. Pessoas que buscam agradar somente a Deus, que querem fazer a vontade de Deus, aleluia, que querem falar e pregar e que tem que pregar, tem essa vocação, tem esse chamado, esse destino profético, aleluia, de pregar, de falar, de usar a autoridade somente para agradar a Deus, ao seu Senhor, e cumprir assim o seu chamado perfeitamente e efetivamente no povo de Deus. E eles sabem, essas pessoas sabem, eu posso também incluir, nós sabemos que vamos ser rejeitados, que vamos ser, aleluia, perseguidos, aleluia, mas Deus nos colocou para ser pessoas edificadoras, pedras de tropeço para muitos, mas somos aqueles que Deus está levantando para edificar a igreja. Vamos ser rejeitados? Vamos, sim, claro que sim, aleluia, mas Deus vai tornar, aleluia, a nós, Deus tem nos colocado como autoridade, como cabeça, aleluia, como pedras principais para edificar a igreja, para fortalecer as próximas gerações antes que Jesus volte, né? Diz aqui que isso é obra do Senhor. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Então, irmãos, os lavradores, né? Eles querem tomar o controle da vinha. Eles somente deixam entrar quem eles querem. E eles rejeitam aqueles que são pedra de tropeço. Eles rejeitam, matam e apedrejam aqueles que realmente incomodam eles. Porque a palavra que os servos do Senhor estão trazendo é palavra, aleluia, que vem para manifestar a autoridade de Deus, né? A mesma autoridade que Jesus tinha e que tem e que Jesus usou no tempo dos fariseus. E é por isso que os fariseus não suportavam a palavra, rangiam os dentes, odiavam Jesus, tinham raiva de Jesus, aleluia, planejavam matá-lo, queriam apedrejá-lo. E até que conseguiram crucificá-lo, mas não foi ele, como Jesus falou. Jesus se entregou por nós, para cumprir o propósito do Pai. Jesus sempre, aleluia, ele veio para obedecer ao Pai. Então tem que ser isso o propósito dos edificadores, das pedras de tropeço, aleluia. Buscar agradar e fazer a vontade do Pai. Vão te rejeitar? Vão, meu irmão. Vão te rejeitar. A tua mensagem vai ferir a muita gente, aos homens perversos. Não é a noiva que você vai ferir. Não é a noiva, como dizem muito. Está ferindo a noiva. Não. Os homens perversos. O próprio Deus fala aqui na palavra de Deus, né? Ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos. Não são ministros, não são obreiros, não são pastores, não são profetas, não são apóstolos, não são bispos, não são nada. Não são lavradores, não são obreiros, não são nada. São homens perversos. E a palavra diz que Deus virá, o Senhor virá para destruí-los miseravelmente. E vai colocar pessoas de caráter, pessoas de Deus de verdade, cheias do Espírito Santo, que obedecem à palavra, que representem o dono e o Senhor da vinha e da igreja, que é o nosso Rei da Glória. Amém? Não vai ser fácil a caminhada, irmãos. Não vai ser fácil. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, quando eu aceitei o ministério chamando profético, irmãos, eu já sabia, irmão, que eu ia passar por muita coisa, porque meu espírito já queimava.
O meu espírito já queimava antes de eu atravessar a fronteira do Brasil, antes de eu atravessar e de eu saber que eu ia ser o profeta. Eu não sabia, não tinha noção de chamado profético, só tinha noção da palavra de Deus, da palavra que Jesus pregou, do Evangelho, tinha noção daquilo, da verdade, daquilo que estava na palavra, que está aqui na Bíblia, irmãos, e eu já queimava por justiça de Deus. Porque já anos atrás eu já via coisas injustas dos homens perversos dentro da vinha ou dentro das igrejas. Mas o Senhor queimou em mim e chamou-me para o ministério profético. E fui consagrado na minha igreja lá na Venezuela e enviado como um profeta para as nações. E aqui estou no Brasil. Agora vou entrar no Paraguai. Segunda-feira, pela primeira vez, já tenho orado, já tenho tomado posse espiritualmente sobre aquela nação, porque eu sei que a luta é espiritual, irmãos, e eu sei espiritualmente porque eu estou aqui. Então, irmão, não é à toa, não é por acaso que Deus mexe um profeta, uma pessoa de Deus para um lugar. Não é por acaso, não é por isso, não é por um trabalho, não é por um estudo ou por uma faculdade. É porque Deus sempre tem um propósito. O propósito de Deus é o mesmo: elevar e estabelecer o seu governo, elevar o reino de Deus, é manifestar a autoridade e ser servo de Deus naquilo que Deus nos está mandando. Só que nessa caminhada, nesse propósito, muita gente vai nos ver e olhar como uma pedra de tropeço, como uma pessoa que vai incomodar. Se eu vou incomodar as pessoas, mas eu vou agradar a Deus, eu prefiro agradar a Deus, mesmo que as pessoas se incomodem, mesmo que as pessoas se firam. E volto e repito, não é a noiva que eu vou ferir, não é a noiva que a mensagem fere, não é a noiva que o evangelho fere, porque o evangelho não fere. O evangelho de Deus é poder de Deus, é isso que disse Jesus. Foi isso que Jesus declarou. O evangelho é o poder de Deus, aleluia, para a salvação a todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Tá entendendo? O evangelho não é para ferir a noiva. O evangelho é poder de Deus. Mas se vai ser uma pedra de tropeço para quem? Para a noiva? Não. É para os homens perversos. Os homens que estão desalinhados. Os homens rebeldes. Os homens desobedientes. Aqueles lavradores, obreiros reprovados. É para eles que têm convertido a casa do Senhor em um covil de ladrões e de salteadores. A palavra do reino, a mensagem do reino é para ele. O evangelho, o poder de Deus, vem para ferir, vem para matar, vem para destruir tudo aquilo que quer destruir a obra do Senhor. Porque não estão dando, nem gerando frutos dignos de arrependimento, não estão dando frutos do Espírito Santo na sua vida. E Deus vem, irmão, Deus vem para ferir aos homens perversos, para fazer a sua justiça, a sua reta justiça, conforme a sua espada, que é a palavra de Deus, né? Portanto, eu vos digo, irmão, disse Jesus, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação, aleluia, que dê os seus frutos. Amém. Glória a Deus, né? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus, não é a igreja agora, não é a igreja, não é uma igreja local. O reino de Deus, o reino de Deus vos será tirado. De quem? Dos lavradores, dos falsos obreiros, dos lavradores que estão se apoderando da igreja, da vinha do Senhor. O reino lhe será tirado e lhe será dado a uma nação que dê fruto, uma nação que está dando frutos, frutos do Espírito Santo, frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de uma pessoa convertida, frutos dignos de uma pessoa que vive em santidade, frutos dignos de uma pessoa que se arrepende quando comete o erro, quando peca contra Deus e contra a igreja. Uma pessoa frutos dignos de uma pessoa que se converte e que confessa os seus pecados e se afasta e deixa de praticá-los. Esses são os frutos que Deus está buscando em mim primeiramente e em você. Mas se você não quer mudar, irmão, você é um homem perverso e Deus vai tirar o reino dele da tua vida. Ele vai tirar o céu da tua vida e vai dar a outro que realmente queira e que vai produzir frutos mais e melhor do que os teus. Porque os teus estão cheios de perversão e de maldade, de falsidade, de hipocrisia, de religiosidade. E eu não estou falando aqui da igreja, estou falando aqui do reino. O reino de Deus é Cristo, é Jesus. Então, como disse o Espírito Santo,
através do apóstolo João, no Apocalipse. Retém aquilo que tu tens. Retém o que tu tens. Amém? Se é que você tem alguma coisa de Deus, retém. Que ninguém tome a tua coroa. Não é que ninguém roube, porque ninguém vai roubar. Ele vai tomar, porque Deus vai dar. Ele vai tomar posse. Ele se vem para tomar posse. Ele vem com entendimento para tomar posse daquilo que Deus vai dar. Então, se você realmente não quer que Deus tire de ti, aleluia, a tua coroa, o reino de Deus da tua vida, retém e faz o certo. Faz o que é correto e o que é bom diante dos olhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. A paz do Senhor. Lembrando, irmão, não estou batendo na noiva. O Evangelho, a palavra de Deus, é para bater como uma pedra assim. Mas nos homens perversos. Que estão dentro dessa igreja. Dentro da igreja. E que têm convertido essa igreja. É um covil de ladrões, de mercenários, de salteadores, de vagabundos, me desculpem a expressão. Mas Deus está vindo aí. Jesus está vindo para virar as mesas. E lembrar, para muitos já será tarde, mas vai lembrar que a sua casa, a sua vinha, a sua igreja será chamada casa de oração para todas as nações. Amém? Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, seja comigo, seja com você, com a tua casa, com a tua igreja, em nome de Jesus. E seja no teu coração, trazendo, aleluia, identificação com esta palavra e arrependimento e conversão e confissão dos teus pecados, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amém? Quem é santo, santifique-se mais. Em nome de Jesus. Glória a Deus.